essa pergunta me surgiu essa semana e eu acho que vem num bom momento para perguntar, né? Qual é a diferença, cara, entre abrir uma igreja e plantar uma igreja? Tem uma diferença, porque às vezes eu acho que... Até me falaram essa semana que o termo plantar uma igreja, para alguns irmãos, soa até um pouco estranho, assim, como assim plantar uma igreja, né? Tu acha que tem uma diferença de plantar uma igreja e vamos abrir uma igreja, tipo um comércio? O que tu acha disso aí? A plantação, pelo termo já, ela pode deixar meio especificado qual que é o trajeto que vai ser trilhado, né? Você não está começando uma coisa pronta. Existe um processo de plantio, de regar, de cultivar, para então que isso gere vida e frutifique e em algum momento passe então a gerar sementes para plantar em outros lugares, né? Digamos assim. Abrir uma igreja é abrir uma porta lá, sem uma filosofia de ministério, sem um caminho a ser trilhado, sem grandes interesses, a não ser, em alguns casos, não ter ninguém para te encher o saco, né? E dizer como tu tem que fazer as coisas e pronto. É um processo que não tem intencionalidade e nem fundamentação, eu diria, né? Então mas isso é o que eu estou dizendo. Você não tem um manual lá, abrir igrejas versus plantar igrejas, né? Talvez para as pessoas o que a gente está fazendo é abrir uma igreja, né? Sim. E não julgo elas, talvez possa parecer isso mesmo, né? Mas quem se envolve no processo de plantio de igreja, com uma visão bem estabelecida, com fundamentos bem sólidos, sabe que a coisa não é bem assim, né? A gente não está abrindo uma franquia e a gente não planeja ter um sistema de franquias, né? Eu acho que isso é bem importante, né? Tem igrejas que dizem estar plantando igrejas, e daí já estou entrando num outro caminho aqui, mas... Não, vai, isso aí. Que dizem estar plantando igrejas, mas o que estão fazendo é abertura de franquia, né? É oferta de procura e demanda, né? Nós temos tantas pessoas na cidade X que querem ter a nossa marca, querem ter o nosso nome, querem viver a nossa igreja. Então a gente tem um tipo de contato online e por esse contato online a gente nem sabe qual que é a vida, se foi divorciado, se o cara bate na mulher, se batia na mulher, se já teve mulher, se é casado com outro homem, não sabe de porcaria nenhuma. E coloca o cara lá de líder da igreja e daqui a pouco, bum, vamos abrir uma igreja porque tem um número suficiente de pessoas, porque os medidores são completamente ímpios, né? Sim. Isso é abertura de franquia. É isso que o McDonald's faz. Por exemplo, eu fui pro Amapá tempos atrás, né? Em Macapá, capital do Amapá, não tem McDonald's, né? Por que não tem? Por quê? Porque eles não atingiram os medidores da franquia. Não tem os parâmetros necessários. E tem igrejas que plantam ou abrem igrejas baseado no público-alvo, no estilo de franquia mesmo. A galera curte a nossa marca, compra a nossa marca, comprou ideia, vamos abrir. Entendeu? Então, eu acho que tem grandes diferenças entre plantar uma igreja e abrir uma igreja. Tem igrejas que dizem ser pioneiras no processo de plantação, mas elas são pioneiras no processo de franquias. É um processo bem diabólico e babélico, eu diria, né? E pensando nesse conceito, né? Quais são os malefícios dessa mentalidade, né? Para uma cidade, por exemplo, né? O que tu acha? O que a cidade acaba perdendo, né? Nesse aspecto? O evangelho, cara. Se perde o evangelho, né? A igreja não está lá para servir a cidade. Ela está lá para construir uma torre para o seu próprio nome. Entende? O estandarte... Fortalecer sua marca. Exatamente. O estandarte que está sendo colocado na cidade, por meio dessa comunidade de franquia, que não dá para chamar de comunidade de fé, é o estandarte da marca, não é o estandarte de Cristo. Não é Cristo que está sendo proclamado, não é Cristo que vai ser engrandecido, é a marca. Então, se não tiver de acordo com a marca, bota de lado, entendeu? A cidade tal não cumpre os fatores que a gente tem para a marca. Então, a marca não quer isso.
a gente faz uma reunião online, a gente cuida online. Por quê? Porque para não ter gasto, vocês só contribuem aqui, né? Mas a gente cuida de vocês online. Então, perde muito porque é uma caricatura do que é o evangelho, do que é uma igreja, né? Uma igreja tem oficiais, uma igreja tem sacramentos, uma igreja tem disciplina, uma igreja tem membresia. Ou seja, eles levam uma caricatura de igreja, né? Às vezes até com slogans estranhos, né? E com prerrogativas marqueteiras, eles levam uma caricatura de igreja e colocam lá naquele lugar uma caricatura do que é a igreja. E as pessoas que passam por ali, elas são usadas pela marca. E quando elas não servem mais, a marca são as dispensadas despreza e tudo mais. Isso é o que se chama de igreja emergente? É a mesma coisa ou tem um pouco de diferença, tu acha, nesses formatos? Cara, a igreja emergente tem uma grande responsabilidade nisso, tá? Mas não é só uma prerrogativa da igreja emergente. É algo que é um pouco anterior à igreja emergente, que é aquele movimento seeker sensitive, a ideia do Rick Warren, do Bill Hybels, igreja para quem não gosta de igreja, igreja com propósito. Esse movimento gerou muito disso. A igreja, na verdade, ela precisa atender as emoções, os anseios das pessoas que chegam, né? Ou seja, é uma igreja para o consumidor. Entendi. Ok? Então, dentro dessa mentalidade, tudo que a igreja vai fazer é para manter o consumidor ali. Certo? No final das contas, a glória do evangelho é diminuída, né? A luz do evangelho não brilha onde está brilhando a luz dos homens, né? A luz do ego humano. Não tem como subsistirem as duas coisas. E a igreja emergente vem como uma crítica ao movimento seeker sensitive. É uma crítica também à igreja tradicional, mas o que eles fazem é uma diminuição do evangelho da mesma maneira, né? Eles quebram com a igreja tradicional. Eles falam, não, esse negócio de métodos de faz isso, faz aquilo, igreja shopping também não serve para nós, mas a gente quer a igreja para um nicho. E daí eles focalizam no nicho. Não, nós somos a igreja para a geração X. A igreja dos surfistas. Somos a igreja dos surfistas. Mas a igreja emergente, dentro do movimento emergente, cara, é muito grande os desdobramentos. Tem os emergentes ímpios, completamente ímpios, como Brian McLaren, o doido lá, do Repintando a Igreja, o Rob Bell, universalista doido, e tem os menos doidos, né, mas que ainda são doidos, tipo Mark Driscoll. Então, esses caras são os proponentes da igreja emergente. Só que há um vácuo muito grande entre um e outro. Sim, né? sim. O Mark Driscoll é muito mais evangélico, muito mais crente do que um Rob Bell, por exemplo, que não acredita nem na escritura direito, né? Mas as pegadas são diferentes. Eles quebram com protocolos básicos da escritura mesmo em relação ao que é uma igreja, como se faz igreja e tudo mais. E nessa questão, né? Por exemplo, tu falar de uma igreja feita para um público, para a cidade, enfim. E até onde tu acha que a igreja pode... por exemplo, nós estamos em Porto Alegre, né? Sim. Até onde a igreja deve pensar a mentalidade dela, pensando na cidade, na sua cultura. Nós estamos numa capital, assim, se a gente fizesse essa mesma igreja, se nós fôssemos plantar uma igreja na Serra, até onde a gente pode negociar ou conversar com a cultura ou não, a gente não deve? Como que tu pensa isso? A forma mais efetiva de se conversar com a cultura é entendendo a mente da cidade. Saca? Tipo, não é você fazer um culto com música gauchesca, por exemplo, em Bagé. Tá entendendo o que eu tô falando? Sim. Ou alugar um CTG para fazer a igreja dos gaúchos. A igreja galponeira, como diria o Jânio, né? Não é essa a ideia. Mas é entender tão bem a mente das pessoas que formam a cultura da cidade que você faz parte, de maneira que você pregue o evangelho e responda a questões
do coração e da mente das pessoas que formam a cultura, porque a cultura é formada por pessoas, Sim. ok? Então, isso não muda o meu culto, não muda a forma como eu faço culto, não muda a forma como nós construímos membresia de igreja, não muda nada disso, mas atinge completamente como o evangelho vai ser anunciado. Então, o trabalho mais difícil, eu diria, de um pastor que pretende atingir a sua cidade é entender a mentalidade da cidade. E isso é um trabalho dificílimo, cara. Não é fácil. Não é fácil. Tem pessoas que fazem isso com maestria. E tem outras pessoas que vão lutar, outros pastores que vão lutar a vida inteira para conseguir fazer isso. Entende? Um exemplo clássico de quem consegue entender a mentalidade das pessoas da cidade é o Tim Keller, por exemplo, né? Ele entendeu a mentalidade do cara que mora em Nova York, em Manhattan. Ele entendeu a mentalidade, ele comunica com esses caras, né? Tem um monte de coisa lá do Keller que eu não concordo, mas nesse aspecto da efetividade da mensagem do evangelho para a mente secularizada das pessoas que estão em Nova York, ele foi como ninguém, entendeu? Sem perder a essência do evangelho. Sem perder a essência do evangelho. Muito pelo contrário. O ministério dele é construído na ideia de uma igreja centrada no evangelho. Ou seja, o que media todas as coisas na igreja dele é o evangelho, né? Mas ele comunica esse evangelho para a mente secular como ninguém. Só que não adianta. Aí você pega um cara que... Não adianta. Se você colocar o Tim Keller para fazer a mesma coisa em Porto Alegre, não vai dar certo. Entendi. Porque ele precisa entender a mente do porto-alegrense. E se for plantar uma igreja na Serra, quem for plantar a igreja na Serra precisa entender a mente do serrano. Para comunicar o evangelho, a mesma mensagem, com a mesma substância, de maneira que comunique com os anseios maiores do coração daquele homem, né? Sim. Cara, é um trabalho de uma vida inteira, né? Não tô falando que isso é fácil. O Tim Keller, por ter essa igreja em Nova York, provavelmente Cachoeirinha ele se encaixaria bem. É uma cidade do mesmo... Provavelmente. É uma cidade do mesmo porte, né? Cara, eu vou... essa semana eu tava fazendo aí ajudando